gente! Vocês já leram algum livro do Júlio Verne? Se vocês já leram e gostaram, a probabilidade de vocês gostarem do livro de hoje é bem grande. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre o livro A Filha das Profundezas, do Rick Riordan. Antes da gente começar com a resenha, que tá muito boa, viu? Eu vou pros recadinhos de sempre, os recadinhos que eu sempre dou no começo dos vídeos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste aqui dos vídeos do Página 31. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para sempre ficar por dentro das novidades do canal. Também compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar, porque além de você estimular a pessoa a ler, você vai ajudar o Página 31. Também me siga nas minhas outras duas redes sociais, gente. O Instagram, que é o página.31, e o Scooby, que é Julia Memo. Assim a gente acaba ficando mais próximo, a gente consegue conversar. E também, gente, quando vocês forem fazer qualquer compra lá no site da Amazon, façam a compra usando o meu link. Vocês não pagam mais nada na compra e ajudam bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim, e assim eu posso trazer mais coisas, mais livros legais pra vocês. Agora a última coisinha. Assiste o vídeo até o final, porque lá no finalzinho eu vou fazer a leitura da página 31 desse livro, assim vocês vão poder ter um gostinho a mais dessa história, tá? Então, assistam o vídeo até o final. Bem, recadinhos dados, vamos começar com a resenha. Eu conheci esse livro aqui quando eu tava fazendo as pesquisas pro projeto Rick Riordan, que é um projeto muito legal aqui do Página 31. Se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Assim vocês vão lá dar uma olhadinha, né? E se quiserem, participarem comigo. Enfim, eu conheci esse livro lá no site do Rick Riordan, quando eu tava fazendo as pesquisas, obviamente eu fui parar por lá. E aí eu vi que tinha um livro que tava fora do universo de Percy Jackson, e duas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira é que esse é um livro único. Aí eu fiquei, ué, um livro do Rick Riordan único é meio diferente. O nosso querido Rick Riordan adora estender as coisas, né? Por exemplo, a gente tem mais de 15 livros no universo de Percy Jackson, de mitologia grega e romana. Ele costuma escrever bastante séries, né? Gosta de estender. Aí quando eu falei, um livro único, e ele é curtinho também, olha, ele não é comprido. Eu falei, interessante. E depois, outra coisa que me chamou a atenção foi que esse livro ele é inspirado em 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Júlio Verne é um autor renomadíssimo, nossa, tem várias edições de livros dele, tem filmes, enfim. Tem muita coisa desse autor e muitos fãs também, né? O Rick Riordan é um deles, tanto que esse livro é uma homenagem pro autor, pro Júlio Verne. E aí, eu já li duas obras do Júlio Verne, já li 20 Mil Léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra. E eu falei, interessante também, né? Vamos ver como que o Rick Riordan vai abordar isso no livro dele. Então, por isso, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse livro de presente de Natal. E eu só esperei o comecinho de 2022 mesmo e já comecei a ler. Essa foi minha primeira leitura do ano, então posso dizer que eu já comecei o ano muito bem, já comecei ali o ano com o pé direito. Esse livro vai contar a história da Anna Dacre, ou Dakar, que é essa menina aqui da capa. Ela tem 15 anos e ela estuda em uma academia chamada Harding Pencroft. Essa academia, ela forma pessoas para trabalharem com coisas relacionadas ao oceano, à navegação, por exemplo, cientistas marinhos, exploradores submarinos, profissões assim relacionadas a esse tipo de coisa. E lá tem muitas pessoas super inteligentes e a Anna é uma delas. A Anna, ela sabe bastante coisas ali nessa área. Ela é uma personagem muito inteligente mesmo, que vai ser bem legal de acompanhar isso daqui também na história. Ela tem um irmão mais velho, que é o Dev, ele tá alguns anos acima dela na academia, se eu não me engano ele tá no 4º ano. E os pais deles morreram em uma expedição científica 2 anos atrás. Então são só eles ali mesmo. E na academia, gente, na academia Harding Pencroft, tem uma divisão que a gente até já conhece, né, além dos anos, é uma divisão em casas. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, tem até um emblema, ó. Aqui, estão vendo? A gente tem 4 casas na Academia Harding Pencroft. Tem a Casa do Tubarão, que é especializada em combate, do Cefalópodes, que é especializada em engenharia, também tem a das Orcas, que é especializada em medicina, e a dos Golfinhos, que é especializada em comunicação. A Anna, ela é representante dos Golfinhos ali no 2º ano, né, porque tem um representante para cada ano, e ela é uma das mais inteligentes nesse aspecto aí da comunicação. Ela sabe falar várias línguas, interpretar o que as pessoas estão falando, enfim. Por isso que ela foi escolhida ali, né, representante. E aí um dia, o 2º ano, todas as casas ali, né, o Tubarão, Orca, Cefalópode, Golfinho, eles têm que fazer uma prova fora da escola. É uma prova que todo mundo fazia ali em algum momento, né, acho que era uma prova para passar de ano, se eu não me engano.
E aí é uma prova super secreta, eles não sabem como é que é, mas é uma coisa que tem que ser feita fora da escola. Então, vai lá, o segundo ano e alguns professores começam a ir para o lugar onde seria realizada essa prova. Só que, de repente, gente, uma tragédia acontece. A Harding Pencroft, ela era bem grande, um prédio bem grande mesmo, então dava pra ver bem assim de longe, né? Mesmo você estando bem longe, você conseguia ver assim lá no fundo a academia. E, de repente, a academia começou a desmoronar, a cair aos pedaços, assim. E aí, os professores e os alunos do segundo ano ficaram olhando meio sem saber o que fazer, sem saber quem tinha feito aquilo, o que tinha feito aquilo, né? Porque era muito grande o lugar, o que tinha capacidade ali de explodir, de destruir tudo aquilo. E por que fizeram aquilo também, né? E principalmente pensando na quantidade de pessoas que tinham lá dentro. Só o segundo ano tinha saído, então todos os outros anos e a maioria dos professores e funcionários ainda estavam lá dentro. E um deles era o Dev, o irmão da Ana. E ela ficou muito triste com isso, porque o Dev era a última pessoa em relação à família que ela tinha. Só que logo a Ana tem que esquecer essa tristeza, tem que deixar isso pra lá, porque um segredo gigante vai cair assim no seu colo. A Ana descobre que é a última herdeira de um legado assim lendário, um legado ancestral, e agora ela vai ter que fugir de algumas pessoas que estão indo atrás dela e dos remanescentes da Harding Pencroft por causa desse tal legado e de algumas outras coisinhas aí. Então, é essa a premissa da nossa história. A Ana vai tentar se salvar e salvar também todos os seus colegas. Bem, esse livro, gente, é uma ficção científica, né? Ele acho que não tem elementos fantásticos. E é muito interessante porque o Rick Riordan, pelo que eu já vi, né, dos livros dele, ele nunca escreveu uma ficção científica. Quer dizer, não sei se ele nunca escreveu, mas não é ali o costume. E ele fez isso muito bem, ele traz informações bem legais sobre a navegação, as criaturas ali marinhas, o oceano, ele traz várias informações legais. É uma parte, às vezes a gente vai ter bastante detalhes em relação a isso, só que o Rick Riordan traz isso de uma maneira bem fácil, bem simples, tanto que não fica um livro denso, assim, diferente de alguns livros que tem muito detalhe e a gente fica meio cansado. E então, gente, eu nunca tinha tido um grande, assim, interesse nesses assuntos que são abordados aqui no livro. E o Rick Riordan apresentou de uma maneira tão legal que eu fiquei mais curiosa e percebi o quanto é incrível, quanto todas essas coisas são incríveis, né? E, gente, como esse livro aqui é totalmente ali inspirado em 20 Mil Léguas Submarinas, a gente vai ter várias referências os livros, a 20 Mil Léguas Submarinas, alguns outros livros do Júlio Verne também, o que para os leitores, para os fãs de Júlio Verne, nossa, com certeza vão adorar. Eu consegui captar algumas aqui, mas eu já li há um tempinho, então eu não consegui pegar todas ali também, não. Mas pra você aí que é fã mesmo, ou pra você que leu recentemente, nossa, vai ser muito divertido achar todas essas referências na história. A gente tem nomes de personagens, a gente também tem situações, coisas que acontecem nos livros do Júlio Verne, a gente tem algumas coisas que o Júlio Verne criou, então a gente vai ter bastante referências em relação a isso, que eu simplesmente adoro quando tem referências em um livro de algum outro livro que eu já li, eu acho uma coisa muito legal. E eu fiquei com bastante vontade de reler, principalmente 20 Mil Léguas Submarinas, depois de ler A Filha das Profundezas. Porque eu lembro que na época eu achei um pouquinho lento, mas eu era menor. Eu achei um pouquinho lento, apesar de ter achado interessante. Então, eu acho que se eu reler, eu já tô diferente, né? Já li mais livros. Eu acho que pode ser que eu goste mais do que eu gostei antes. E esse livro, gente, ele vai ter vários personagens. A gente tem bastante personagens mesmo, tanto que no começo a gente fica meio sem saber qual que é o nome de quem ali, mas logo a gente se acostuma. E eles são muito diversos, né? Uma coisa que o Rick Riordan vem trazendo desde Percy Jackson, personagens ali cada vez mais diferentes. Por exemplo, uma das melhores amigas da Ana, a Nelinha, gente, ela é brasileira. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, de verdade. Eu acho que todos nós, fãs de Rick Riordan brasileiros, nos sentimos representados pela Nelinha aqui nesse livro, porque eu realmente não esperava. Eu tinha visto só a sinopse mesmo do livro, assim, por cima, e eu não sabia que tinha uma personagem brasileira na história. É muito legal, porque o nome dela, gente, é Nelinha da Silva. E aí eu falei assim, nossa, não tem sobrenome melhor pra representar uma pessoa aqui do Brasil. Eu achei isso incrível. A outra melhor amiga da Ana é a Esther, ela é uma personagem autista, tanto que ela tem um
um cachorrinho ali para ajudar ela em alguns momentos. E esses são só 2 exemplos de quão esse livro é inclusivo. A gente vai ter personagens diferentes na cultura, na nacionalidade, enfim. Isso é muito legal e eu adoro quando os livros têm essa coisa da diversidade, porque mais pessoas podem se sentir inclusas, né? Mais pessoas podem se sentir dentro daquela história, o que também é um sentimento muito bom. E além de personagens humanos, a gente também vai ter bastante personagens animaizinhos que vão aparecer nessa história. E eles trazem momentos fofinhos no livro, aqueles momentos engraçadinhos, que até naquelas partes mais tensas, que a gente tá, sim, quase morrendo junto com os personagens, vão trazer aquele humor, vão soltar umas risadinhas. Por exemplo, a gente vai ter um cachorrinho que gosta muito de carinho, um golfinho que ama lulas, um orangotango que cozinha e também sabe a linguagem de sinais, e um polvo romântico. Esses personagens são maravilhosos, não tem como você não gostar deles, porque eles são a coisa mais fofinha que existe. Filha das Profundezas é um livro recomendado para maiores de 10 anos. Os pontos sensíveis que a gente tem aqui a gente tem essa questão da destruição da escola, né? A gente também tem algumas mortes, normalmente só mencionadas, e também traição. Todos esses pontos são abordados de uma maneira bem leve, né? Para que possa abranger mais idades, mas mesmo assim, veja se você não tem nenhuma sensibilidade com esses assuntos, se você tem idade mínima, e se tudo estiver ok, leia, se divirta, depois a gente volta aqui nos comentários, me conta o que vocês acharam, porque eu preciso conversar sobre esse livro com alguém. Gente, Filha das Profundezas, apesar de ser um livro recomendado para pessoas mais novas, eu acho que pessoas de todas as idades podem ler, podem adorar. Por exemplo, os mais velhos podem aprender várias lições aqui, que às vezes precisam de um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado para serem percebidas, porque elas estão ali nas entrelinhas. Quem já leu Júlio Verne também pode ter um sentimento de nostalgia, né, de lembrar aquela história. E para as pessoas mais novas é uma maneira de conhecer os livros desse autor, que às vezes, né, pode ser, por exemplo, a pessoa começou a ler assim, achou meio lento, meio parado, desistiu. Só que aí, se a pessoa lê Filho das Profundezas, vai ver que tem muita coisa interessante vindo por aí, pode voltar ou conhecer esse autor. Então, acho que é uma maneira muito interessante, acho que pessoas de todas as idades podem se divertir com este livro aqui. Gente, diferente de outras obras do Rick Riordan que eu já li, tipo Percy Jackson, Heróis do Olimpo, a gente aqui tem menos ação. A gente não vai ter tanto movimento, né, os personagens ali sempre correndo, fugindo de algum monstro. Primeiro porque não é um livro de fantasia, então a gente não tem lá os personagens usando os poderes nem nada do tipo. E também, as coisas aqui, elas precisam mais usar a cabeça, precisa mais pensar antes de realmente partir para fazer alguma coisa. Então a gente vai ver várias vezes os personagens quebrando a cabeça para resolver ali alguma coisa, para ver o que eles vão fazer, porque realmente tem uns perigos ali, né, uns problemas que vão ser bem difíceis de resolver. E essa coisa, né, de ser um pouco mais, ter menos de ação, vamos dizer assim, é interessante também porque a gente consegue pensar junto com os personagens, o que já não dá pra fazer em um livro onde estão sempre em movimento, porque a gente não pode simplesmente, sei lá, sair controlando a água, né, reproduzir o que os personagens estão fazendo. Então, é uma diferença bem legal ali, também pra gente explorar outros temas, né, outros jeitos de narrativa. Esse livro, como um bom livro do Rick Riordan, tem várias e várias piadinhas, aquele sarcasmo que a gente já conhece do autor, que só de ler um trecho a gente já fala, esse livro aí é do Rick Riordan, né? E é assim, maravilhoso. Ele é narrado em primeira pessoa pela Ana, e a gente vai ter várias coisas assim, ela fazendo piadas com os colegas ali da Harding Bancroft, eles fazendo com ela também, o que é maravilhoso, porque tem alguns momentos que a gente fica como os animaizinhos, né, que a gente fica mais tenso, a gente vai acabar rindo disso. Gente, toda a tecnologia desse livro aqui foi baseada nos livros do Júlio Verne. A gente realmente vai ter algumas coisas que ele criou lá nos livros dele aqui. E aí você fica pensando como que ele criou, como que ele inventou essas coisas há tanto tempo atrás, onde não tinha a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, os livros do Júlio Verne são de, sei lá, mais de 150 anos atrás, e ele conseguiu pensar em umas coisas que até hoje a gente não conseguiu desenvolver, né? A tecnologia não se desenvolveu para tenha isso. E eu fico pensando se um dia a gente vai ter tanta tecnologia assim para que essas coisas não sejam só ficção. Filha das Profundezas tem um plot twist que vocês não têm noção. Eu lembro, eu tava lendo, era de noite, já devia ser, sei lá, 11 horas da noite. Aí eu li o plot twist, né, eu fiquei...
Aí eu saí correndo assim pela casa, meus pais estavam assistindo TV. Aí eu fiquei, vocês não sabem o que aconteceu no livro? Eu fiquei muito eufórica, muito animada assim. E aí eles não estavam entendendo, enfim. Eu surtei muito com o plot twist principal dessa história aqui. E eu acredito que vocês vão surtar também, porque era uma coisa que eu realmente não esperava. Eu descobri, gente, que este livro ele vai ter uma adaptação pro cinema, né? Eu não sei se é filme ou se é série agora. Mas eu descobri, eu fiquei super feliz com isso, porque nós, fãs de Rick Riordan, estaremos muito bem alimentados de adaptação daqui a algum tempo, né? Porque a gente vai ter uma série de Percy Jackson, um filme de Crônicas dos Kane e agora uma adaptação de Filha das Profundezas. E eu acho que vai ser incrível ver tudo isso aqui do livro, todos os cenários, todos os personagens adaptados pra TV, eu acho que, nossa, vai ser muito incrível, eu quero muito, muito assistir. Gente, Filha das Profundezas é um projeto pessoal do Rick Riordan de muito, muito tempo atrás. Lá em 2008, se eu não me engano, ele disse que gostaria de fazer uma releitura de 20.000 Léguas Submarinas e ele precisou de sei lá, quantos anos? 13, 14 anos de preparação, de estudos para que saísse esse livro aqui, né? Ele é uma homenagem para o Júlio Verne, um autor que o Rick Riordan gosta muito, então ele queria trazer tudo de maneira mais verídica, tanto que ele fez vários cursos, pesquisas, estudou bastante, tanto que aqui, na orelha aqui do livro, tem uma foto do Rick Riordan mergulhando aqui. Eu acho que é de alguns cursos dele, pelo que eu vi na internet, mas não tenho certeza. Que ele fez pra trazer a Filha das Profundezas, todas as informações aqui de uma maneira bem verdadeira, pra que o livro viesse assim, desse jeito maravilhoso que veio. Eu acho que valeu super a pena, porque eu adorei a história, eu adorei conhecer mais sobre o oceano, sobre navegação. Fez um ótimo trabalho. Esse livro foi publicado em 2021 pela editora Intrínseca e agora a gente vai quase literalmente embarcar nessa história aqui, porque eu vou ler a página 31 de Filha das Profundezas para vocês. Então, continue aí! Outros se abraçam, outros procuram desesperadamente um sinal de celular, tentando mandar mensagem para os amigos ou pedir ajuda. Eloise McManus grita e joga pedras no oceano. Cooper Dunne anda de um lado para o outro como um leão enjaulado, chutando os pneus dianteiros do ônibus e depois os traseiros. Rímel escorre pelas bochechas de Nelinha como chuva suja. Ela está de pé consolando Esther, que está sentada no cascalho de pernas cruzadas, soluçando no pelo marrom e branco de Top. Gemini Twain diz o que todos nós estamos pensando. Isso é impossível! Ele balança os braços apontando para onde nossa escola ficava. Impossível! Não estou realmente ali, estou flutuando a um palmo do meu corpo. Sinto meu coração disparado no peito, mas é uma batida distante, abafada como uma música que toca no quarto abaixo do meu. Minhas emoções estão envoltas em um véu, minha visão pisca nas beiradas. Percebo que estou dissociando. Já conversei sobre isso com o psicólogo da escola, Dr. Francis. Já aconteceu antes, quando recebi a notícia sobre meus pais. Agora Deb se foi. Dr. Francis se foi. A capitã da minha casa, Amélia, Dr. Fares, Coronel Apeste, Dr. Kind, as lontras bebês que alimentei ontem. Ai, gente, que página triste.